Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Graças a Deus, né? Segunda-feira, uma semana efetivamente começando. Ontem tivemos algumas programações online, tivemos a nossa reunião de oração, tivemos a nossa escola bíblica, uma lição muito importante, muito interessante, falando sobre a questão da rejeição de liderança, da liderança da igreja, né? Uma lição muito boa, muito proveitosa, muito edificante para as nossas vidas. Semana passada nós continuamos a ver as promessas de Deus e essa semana nós iremos continuar a ver as promessas de Deus, falar sobre essas promessas. E na sexta-feira passada nós encerramos falando sobre a promessa top, a promessa de Deus que foi top, a promessa de todas as promessas que Deus fez que tem a ver com a vida eterna, o dom da vida eterna. Veja, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 25. Hoje, continuando falando das suas promessas, das promessas de Deus, nós vamos ver mais uma promessa, que é a promessa da edificação da igreja. E aqui eu quero te lembrar que todo aquele que recebe, todo aquele que responde ao chamado do Espírito Santo para poder se arrepender dos pecados e se converter dos seus pecados, passa a receber a promessa da vida eterna e com fé eles vão se tornar aqueles que por Jesus passam a ser uma peça dessa edificação da Igreja de Jesus Cristo. Entendeu? Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bom. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Está lá em Mateus 16, 17. Você é Pedro, e que no original grego diz Petros, uma pedra. E sobre esta rocha, que lá no original é Petra, que é rocha, eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus aqui vai contrastar o significado do nome de Pedro com o tipo de fundamento que ele estabeleceria para a sua igreja. Você é Pedro, Petros, uma pedra, e sobre esta rocha, que é Petra, que é essa rocha firme, eu edificarei a minha igreja. O nome de Pedro significava simplesmente uma pedra que poderia ser facilmente movida ou segurada na mão. E Jesus não edificaria sua igreja sobre simples homens, que na melhor das hipóteses são como pedras que são móveis. Se isso acontecesse, a história da igreja não teria alcançado uma evolução consistente, como essa evolução que vemos nesse tempo, que vemos esse crescimento da igreja até hoje. Esta imagem de Jesus Cristo como fundamento de sua igreja é o cumprimento de uma das grandes promessas também, promessa profética que o Senhor fez há muito tempo. Veja, portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que ponho em Sião uma pedra para alicerce, uma pedra provada, uma pedra preciosa, um alicerce seguro. Leia lá em Isaías 28:16. Mesmo o inimigo das nossas almas, Satanás e seus anjos, as autoridades, isso é, os portões da morte, das trevas, isso é, o Hades, seriam capazes para impedir o cumprimento de sua promessa de edificar a sua igreja. E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante, eu vou te lembrar uma coisa. Durante muito tempo,
Eu imaginei uma igreja inerte, esperando a qualquer momento um ataque do inimigo. Mas o que esse versículo nos mostra é de uma igreja que avança. E nem mesmo as portas do inferno podem parar esse avanço, porque essa igreja tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. E nessa noite, eu louvo a Deus, porque Ele mesmo, além de ser o fundamento sólido da sua igreja, como um corpo, é também um fundamento sólido da minha vida, de forma individual. Queira isso também. Queira fazer parte desse corpo de Cristo que é a igreja, e que ele seja o alicerce dessa igreja que você pertence, e também que seja o alicerce da sua vida de forma individual. Pense nisso e que Deus te abençoe.